Então, uma coisa que posso dizer para os irmãos aqui: aquilo que você está passando não é maior do que você consegue suportar. Deus jamais entregará para os irmãos um fardo que Ele não nos ajudaria a suportar. O fardo, ele é impossível de ser levantado sozinho, mas quando nós estamos com Deus, tudo é possível. Amém? Não existe depressão, não existe ansiedade, não existe desemprego, não existe traição, não existe desespero. Tudo que existe é a presença de Deus. É difícil o gigante ser derrotado, com toda certeza é difícil, mas maior é o Deus que está conosco. É difícil de vencer a depressão, é difícil de vencer a ansiedade, com toda certeza é, mas mais difícil ainda é derrotar o Deus que está ao nosso lado, que está à nossa frente e acima de nós. Que nós possamos trilhar o caminho que Deus traçou para nós, não aquilo que nós achamos que é melhor, mas aquilo que Ele já programou e predestinou para a sua vida e para a minha vida. E como que nós saberemos o plano de Deus para a vida de cada um aqui? Tendo intimidade e conversando com Deus. Podendo olhar e falar que antes eu conhecia apenas de falar, mas hoje eu te conheço com os meus próprios olhos. Veja, não é errado nós reclamarmos. Jó, ele reclamava. A questão é que ele nunca blasfemou. Não é errado nós reclamarmos aqui de vez em quando: poxa Deus, por que isso está acontecendo? Mas mais importante do que reclamar é fazer o que Jó fez no versículo 6: retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Por quê? Porque nesse momento Deus revelou para ele que Ele tem o controle da vida de Jó. Da mesma forma, o mesmo Deus que tem o controle da vida de Jó tem o controle da sua vida e da minha vida. Que nós não fiquemos reféns daquilo que você programou, daquilo que eu programei, mas que sejamos cativos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Essa é a mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração. Que nós possamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. E qual é a vida que vale a pena ser vivida? É a vida dedicada a andar naquilo que Deus colocou nas nossas vidas. É traçar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, não aquilo que eu quero. Que nós possamos abrir mão do nosso controle, mão daquilo que nós acreditamos que é melhor para a nossa vida, e traçar aquilo que Deus está falando para você fazer. E entendendo que sem Deus nós nada somos. É muito fácil nós falarmos que entregamos a Deus quando não temos nada. Mas Jó tinha tudo. Era o homem mais rico da região, provavelmente o homem mais rico de todo o Oriente Médio, não apenas aquele continente. E ainda assim, ele perdeu tudo e falou: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É muito fácil nós olharmos e falarmos isso, mas quantos de nós estamos dispostos a aceitar o renovo de Deus? Nós vemos no final que Deus restitui tudo em dobro para Jó. Mas para que isso acontecesse, Jó ele teve que primeiramente entregar tudo a Deus e render graças a Ele. Quantos de nós aqui tem murmurado quando o período difícil chega nas nossas vidas? Eu falo para os irmãos aqui que eu, pelo menos, sou um sujeito que quando passo por um momento difícil, eu reclamo muito. Até o momento em que Deus ele me chama e Ele fala: ei, eu tenho controle da sua vida. Ei, eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim. E nesse momento, esse é o convite que eu vim fazer para os irmãos. Que nós venhamos a aprender a depender de Cristo. Independente se você tem dinheiro, se você tem carro, se você tem saúde. Que nós venhamos a entender que a vida que vale a pena ser vivida é a vida que é dedicada a servir a Deus. Se a nossa vida estiver firmada naquilo que nós temos, que possuímos, que conquistamos, a nossa fé é vã. Mas se a nossa fé está firmada em quem Deus é, não por aquilo que eu recebo, mas com base em quem Ele é, eu entendo que a minha fé, ela não é uma fé rasa. Quando o período difícil chegar, e ele vai chegar, nós estaremos firmes em Cristo Jesus. Uma coisa que é importante nós entendermos é que o deserto, ele não é punição. Ele é o tratar de Deus na nossa vida. Ele é a escola de Deus na nossa vida. Assim como no domingo nós viemos aqui para aprender mais sobre Deus na escola bíblica dominical, Deus também nos leva para aprendermos mais sobre Ele intimamente. Existem lições que elas são aprendidas de forma coletiva, mas existem lições que Deus vai tratar em nós de forma individual. E esse é o momento onde Deus nos tira da nossa zona de conforto
e nos coloca no campo de batalha. Por quê? Porque o melhor jeito de aprendermos é entendermos quem Deus é. E a melhor forma de aprendermos e entendermos quem Deus é quando nós não temos para onde ir. É quando nós olhamos e falamos: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que nós possamos aqui, eu e você, aprender a entregar tudo nas mãos de Deus. Que nós possamos entender que a vida que vale a pena ser vivida é a vida dedicada ao Evangelho, é a vida dedicada a Deus. Nós vemos aqui que Deus trabalhou 3 coisas em Jó. A primeira, mais intimidade com Deus. Salmo 119, versículo 71, diz assim: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. É muito interessante aqui, porque o salmista, eu acho que é o salmista Davi, em Salmo 119, né? Ele relata que o sofrimento foi bom para ele, porque ensinou ele a dar atenção aos decretos de Deus. Às vezes, se nós estivéssemos na bonança, nós não estaríamos adorando a Deus, orando, pedindo intervenção, tanto quanto nós ficamos no momento de prova. Isso é um fato. Como é que está a vida? Está tudo bem? Está orando? De vez em quando. Mas aí chega no período da prova, a gente vem aqui no culto, vem de manhã, vem de tarde, vem de noite, vem no ciclo de oração, faz o que é para fazer. Por quê? Porque nós procuramos por Deus. E o convite de Deus essa noite é que nós não esperemos o dia ruim chegar para conhecermos a Ele, mas que nós viemos a conhecê-lo desde já, desde hoje, que viemos a ter uma vida dedicada e que possamos reconhecer a Deus, assim como o Filho reconhece a voz do Pai. E quando Ele nos chamar, que nós tenhamos certeza de quem está falando conosco, e quem fala conosco é o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso Salvador. Glória a Deus. Outra coisa que Deus também restaura em Jó, muito além do recurso financeiro, é a restauração do casamento. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que naquela época era muito comum que os homens tivessem concubinas. Davi tinha, Salomão tinha, Jacó tinha, só que Jó em nenhum momento é relatado que ele tinha uma concubina. E no início da batalha que ele começa a passar, ele começa a coçar as feridas, ele com o carro, e a mulher dele chega e fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas no capítulo 42, no último capítulo de Jó, nós vamos ver que mais à frente Deus deu 10 filhos para Jó. E esses 10 filhos, eles não surgiram do nada, em instalar de dedos. E Jó não tinha concubinas, ou seja, os 10 filhos vieram da sua esposa atual. O que isso quer dizer? Quer dizer que a mesma mulher que estava amaldiçoando a Deus anteriormente, agora percebeu que precisava da dependência de Deus. Glória a Deus. Isso quer dizer que Deus restaurou o casamento de Jó. Imagine que eu e você, nós somos a esposa de Jó, nós vemos a pessoa que nós amamos, nosso marido, sofrendo, e nós naquele momento de fúria xingamos aquilo dali. Mas passa o tempo, nós começamos a ver que Jó começa a ter mais intimidade, começa a ter mais proximidade com Deus, ele começa a chorar, a se declarar, Deus começa a se revelar para ele, e nós olhamos e falamos: realmente, quem tem nos sustentado é Deus. Muito mais do que isso, Deus, além de ter curado Jó, Deus restaura o casamento de Jó. Deus, além de curar Jó de suas feridas, Ele restaura vigor, Ele restaura a libido do casal, Ele restaura a admiração do casal. E como que isso aconteceu? Aconteceu porque Jó teve os pés firmes em Cristo. Aconteceu porque ele teve posicionamento no Eterno. Enquanto alguns reclamavam, seus amigos reclamavam, sua esposa reclamava, ele falava: é verdade, Senhor amado, revela para mim coisas novas, revela-te para mim. E posteriormente nós vemos que, além do casamento ter sido restaurado, mais 10 filhos surgiram daquele casamento. Eu não sei se o renovo que alguém precisa aqui é apenas de cura, ou se é também de casamento, algum problema no casamento, algum problema na família. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para os irmãos aqui essa noite é que o renovo de Deus está em vocês essa noite. O mesmo milagre que aconteceu na vida de Jó vai acontecer na vida de todos aqui essa noite. O renovo espiritual, o renovo no casamento, o renovo no relacionamento com os filhos, com os pais, aquela bênção que você espera, ela vai acontecer sendo a vontade de Deus.
E como que isso acontece? Quando nós entendemos que, como sem bênção, permaneceremos firmes em Cristo. Nós não podemos ser o tipo de crente, meu pai chama de crente 6 horas, que é o crente que fala: 6 horas por mim, por favor, você ora por mim. Por quê? Porque o fulano nunca tem posicionamento. Se nós quisermos o novo de Deus, e novo de Deus eu não falo apenas de bênção, eu falo primeiramente de intimidade. Nós temos que entender que nós temos que dedicar a nossa vida a Deus. Nós temos que reconhecer a voz de Deus, assim como o filho reconhece a voz do Pai. E isso é feito no diário, isso é feito diariamente, todos os dias. Isso não é feito apenas no domingo de manhã, no domingo à noite, nos cultos de meio de semana. Isso é feito lá no seu quartinho, no secreto, orando, jejuando, lendo a Bíblia. É nesse momento que nós entendemos quem Deus é. Outra coisa que aconteceu foi a restituição de tudo que perdeu. Deus restitui para Jó não apenas aquilo que ele perdeu, mas também dá em dobro tudo que ele perdeu. Eu não venho aqui falar de bênçãos materiais. Eu venho aqui falar para os irmãos que a maior bênção que nós podemos receber, nós já recebemos, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. E posteriormente a isso, a maior bênção que nós podemos receber depois disso é a intimidade, é a vivência, é conhecer a Deus. E isso só acontece quando nós abrimos o nosso coração. Quando nós entendemos que a vida que vale a pena ser vivida é a vida dedicada a amar a Deus, aquilo que é do mundo não possui mais poder sobre nós. A depressão não possui mais poder sobre nós, a ansiedade não possui poder sobre nós, as intempéries da vida não possuem poder sobre nós. Por quê? Porque maior é o Deus eterno que está conosco. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos aqui entender e aceitar o agir de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Se para lavar aquela panela gordurosa dá muito trabalho e incomoda, imagina se a panela falasse. Da mesma forma é Deus com a gente. Dói, com certeza dói, mas acredite, quando nós saímos, eu também venho dizer para os irmãos, é que a bênção que veio para Jó também virá na casa de cada um aqui. Glória a Deus. Que vocês possam sair daqui diferente como entraram. E como que isso acontece? Isso acontece quando nós percebemos que o período de deserto, ele nem sempre é uma punição. Nós vemos aqui muitas linhagens, muitas linhas teológicas que dizem que se você está passando por um momento ruim, então automaticamente está em pecado. Mas nós vamos ver que essa não foi a situação de Jó. Ele foi acusado pelos seus amigos de que ele estava em pecado, mas ele não estava. E ainda assim o deserto estava sobre a vida dele. O que acontece aqui? Nós entendemos que o deserto ele faz parte da vida de todo cristão. O que importa é como que nós reagimos a isso. É verdade. Indo aqui, eu gosto muito da passagem de Salmos número 121, a partir do versículo 1, que diz assim: olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, igreja, vem do Senhor. Eu não sei o que é que cada um aqui está passando, eu não sei se é no casamento, eu não sei se é na vida financeira, mas o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que guarda você não vacilará, e você vai sair daqui diferente como você entrou. Amém? Prosseguindo aqui, nós vemos que Jó era um homem que ele tinha muitas posses, muita riqueza, perdeu tudo, e por último, mas com certeza não menos importante, ele perdeu seus filhos e também perdeu a saúde. E nesse tempo é curioso porque nós vamos ver que a partir do capítulo 37, Deus aparece para Jó. Mas de que forma que Deus aparece para Jó? Deus aparece para Jó através de um redemoinho, de um tornado. É engraçado porque nós criamos uma visão de que Deus ele só se faz presente em mar calmo, quando está tudo uma maravilha, quando o céu está sereno, nenhuma nuvem. Mas a verdade é que o momento que Deus mais aparece para nós é justamente no deserto. É justamente quando o período está difícil. E por que isso acontece? Porque através do deserto Deus revela para nós quem Ele é. E através do deserto Ele também revela para nós quem nós somos. Nós aprendemos que somos dependentes de Cristo. Jó percebeu aqui no versículo 5, repetindo aqui: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. É interessante perceber que a melhor coisa que poderia acontecer com Jó
foi justamente a pior coisa que aconteceu com Jó, que foi perder tudo. E como que isso é uma coisa boa? É uma coisa boa porque a partir do momento em que ele perdeu tudo, ele entendeu que a única coisa que ele tinha para fazer era orar e agradecer. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando o período chegar, que nós possamos falar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Josué, de onde é que vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aquele que nos guarda não descansa e não nega. Amém? Prosseguindo aqui, muitas pessoas, sempre que a gente ouve uma palavra sobre a vida de Jó, é basicamente o resumo de que Jó era um homem que tinha tudo, perdeu tudo, posteriormente Deus instituiu tudo em dobro. Parece que a gente se esquece que o livro de Jó tem 42 capítulos, e do capítulo 3 em diante, ele começa a ser confrontado pelos seus amigos, não são nem inimigos. Ou seja, a jornada, é muito fácil quando a gente resume, mas a jornada de Jó, ela foi muito mais intensa. Eu estou falando disso porque às vezes tem gente que está passando por um gigante aqui que tem uma semana, mas tem gente que pode estar enfrentando um desafio que tem 1 ano, 10 anos, 15 anos, pode ser no casamento, pode ser nos filhos. E como que nós passamos por esse desafio? Nós passamos por ele entendendo que o nosso socorro vem do Senhor. E nós só conseguiremos alcançar esse lugar secreto quando nós nos colocamos na presença do Pai. E é por isso que Deus nos leva para o deserto. Porque no meio da muvuca, no meio do barulho, nós temos dificuldade de distinguir qual é a voz do Pai. Mas no deserto, o Papai do Céu nos leva para o deserto, para pertinho dele, e lá ele nos revela coisas secretas, coisas íntimas. Coisas que nós até o momento não sabíamos. Jó revela bem aqui: retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Por quê? Porque ele desenvolveu um relacionamento. O nosso grande problema, e eu me coloco também como parte desse problema, é que nós queremos muito a solução do problema, mas não queremos percorrer o caminho dele. E o caminho é um só, é tendo uma vida de santidade, de intimidade, de devoção, de amor, de arrependimento. Que nós possamos nos colocar à disposição de sermos trabalhados, de sermos lapidados. É um processo doloroso, com toda certeza é um processo doloroso. Para homens é doloroso, para mulheres é doloroso, para jovens, para os mais idosos. Mas esse é o processo que Deus nos pega e tira toda a sujeira que tinha em nós. É curioso nós percebermos aqui que quem está dizendo que antes conhecia Deus apenas de falar é Jó. Jó já tinha uma reputação, Jó já era um homem reto. Ele era reto perante Deus, ele era respaldado por Deus. Mas ainda assim ele tem a humildade de falar: antes eu te conhecia apenas de falar, mas agora eu vejo que o Senhor é. Quando o dia chegar, o dia que nós formos apresentar para Cristo, prestar as nossas contas, que nós possamos dizer: eu vivi uma vida que vale a pena ser vivida. E qual é a vida que vale a pena ser vivida? É a vida que é dedicada, prostrada aos pés de Cristo. É a vida dedicada a amar o próximo. É a vida dedicada a pedir perdão quando nós erramos. É a vida dedicada a sermos mais humildes, mais amáveis. Quando nós entendemos aqui que mesmo Jó, um homem de coração simples, percebeu que o que ele conhecia de Deus ele era muito pequeno, nós entendemos que nós, pelo menos eu, tenho muito a melhorar ainda, como cristão e como ser humano. Vemos isso aqui, durante a prova nós nos perguntamos: onde está Deus? Onde é que está Deus? Porque nós criamos uma cultura através da teologia da prosperidade, de que Deus se faz presente única e exclusivamente na calmaria. Mas é justamente quando Ele se revela para nós, no tornado, no furacão, que Ele se revela para nós. E Ele revela quem Ele é. E quem Ele é? Ele é aquele que tem resposta para todas as nossas dúvidas. Ele é aquele que tem cura para todas as doenças. Ele é aquele que tem a solução para todos os problemas. Ele é aquele que pode ajudar você e eu, mesmo quando nós não vemos solução. E nesse período de luta nós nos perguntamos: qual que é o propósito da dor? Por que eu estou passando por esse processo? Jó era um homem íntegro e ainda assim estava sofrendo. Às vezes tem algum irmão aqui na igreja passando por um processo difícil e se questionando: qual que é o propósito disso? Por que eu estou passando por esse processo? Nós entendemos que esse processo ele é um lapidar do Espírito Santo
no seu caráter, no meu caráter, na nossa essência. É um processo doloroso, com toda certeza é um processo doloroso. Mas você vai ver que quando sair da situação, você vai olhar para trás e falar: como que eu saí dessa situação? Foi Deus me carregando nos meus pés. Caminhar com Deus é entender que o primeiro vem um passo, o chão que Deus fornece. A caminhada com Jó foi nesse sentido. Jó agradecia. Perdeu alguma coisa? Agradece. Ganhou alguma coisa? Agradece. Louvado seja Deus por isso. Que Deus seja glorificado em tudo aquilo que nós fizermos. Um personagem aqui onde nós começamos de fato, o propósito da dor, você vai perceber que no capítulo 42, no finalzinho, Jó recebe 3 bênçãos grandes. A primeira bênção, ele recebe mais intimidade com Deus. A segunda bênção, ele recebe restauração no casamento. E a terceira bênção, ele recebe restituição de tudo aquilo que ele perdeu. É muito fácil quando a gente lê, mas quando nós estamos passando pelo processo, é muito doloroso. Mas a questão que nós devemos entender, eu e você, é que mais importa aquele que está conosco do que aquele que vai contra nós. Que nós possamos ter os nossos pés firmes em Cristo Jesus. Que nós possamos entender que o nosso amanhã vem de Jesus Cristo. Que nós possamos entender que a solução do nosso problema não vem de mim, não vem do pastor Ezequias, nem de você, ela vem do Eterno. E a questão é, o que nós temos feito para termos intimidade com Deus? Uma coisa que nós entendemos, e também é difícil de se aceitar, é que às vezes, para que Deus faça o processo na nossa vida, Ele tem que retirar peças de nós. Deus então ele vai desmontando como se nós fôssemos um bonequinho, Ele vai tirando peças e mais peças. E o que Ele faz nesse vazio? Ele vai preenchendo com o Espírito Santo. Quando Satanás vier procurar eu e você, que ele não ache o Josué no sofrimento. Mas uma coisa que eu peço aos irmãos é que a partir de hoje nós possamos buscar propósito em tudo aquilo que nós fazemos e passamos. Está passando por um momento difícil? Se questione o que é que Deus quer me ensinar nesse processo. E com toda certeza a resposta virá em Cristo Jesus. Eu não sei se a dificuldade aqui é apenas na saúde, eu não sei se a dificuldade é depressão, é ansiedade, é casamento. Mas tudo aquilo que você passar, que você possa olhar e falar que a mão de Cristo nos sustente e nos guie. Quando perguntarem para você como foi que você passou por isso, e que você diga, foi Cristo Jesus me sustentando. Glória a Deus, aleluia. Porque aquilo que nós fazemos é muito fácil, mas aquilo que Deus faz, é aquilo que é impossível de explicar. Como é que aconteceu? Eu não sei, só sei que foi Deus agindo na minha vida. E que assim seja com cada um de nós. Amém? Que nós possamos aprender a aceitar o agir de Deus nas nossas vidas. Tem um teólogo muito famoso chamado C.S. Lewis, um anglicano, e ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Então, quando Deus falar conosco através do megafone, que é o sofrimento, que nós possamos aprender a reconhecer a voz de Deus, assim como o filho reconhece a voz do Pai. Amém? Por que nós estamos sofrendo? Muitas vezes é a ferramenta que Deus usa para se achegar até nós. Não para Ele falar alto conosco ou gritar, mas para falar baixinho no nosso ouvido, criando intimidade conosco. Que nós possamos entender que a vida eterna vale muito mais do que a vida que nós temos aqui hoje. Viver com Cristo vale muito mais a pena do que o carro de hoje, do que o carro do ano, o emprego do ano, o concurso do ano. Se Deus nos levar amanhã e perguntar o que você fez, o que nós iremos apresentar para Deus? Então, quando esse dia chegar, que nós possamos dizer, Senhor, eu vivi uma vida dedicada a conhecer o Senhor todos os dias. Não apenas de forma teológica, mas de forma íntima e espiritual. Que nós possamos entender que o renovar de Deus, ele é diário, ele é constante, ele não é uma vez pronto. A fonte de Deus ela é uma fonte renovável, ela é uma fonte inesgotável. Mas para que isso aconteça todos os dias, nós temos que ir lá e buscar mais de Deus, cada dia mais e mais. Que nós possamos sair daqui com mais fome e com mais sede de Deus, mais sede de aprender, mais sede de sermos cheios por Ele,
transformados por Ele. Amém? Que nós possamos entender que a nossa vida, e que a vida que vale a pena ser vivida, não é esta daqui. Mas a vida que vale a pena ser vivida é entender que o reino de Deus vem primeiro, é entender que muito mais vale a eternidade ao lado de Deus do que a terra aqui onde nós estamos. Sobretudo que, se eu puder resumir a mensagem de hoje, é entender que o propósito de Deus na dor é te trazer mais perto dele. E isso é doloroso, é difícil, com toda certeza. Mas a questão é que nós possamos entender que Cristo, primeiramente, Ele te ama e Ele tem o controle da situação. Jó fica no capítulo 3 até o capítulo 36 apenas reclamando com Deus, até que em um furacão Deus aparece para ele e ele fala: filho, eu tenho controle da sua vida, eu tenho controle de tudo aquilo que está acontecendo. Que nós possamos entender que aquele que cuida da nossa vida é aquele que nunca falhou, é aquele que projetou os seus dias e contou antes mesmo de você nascer. Ou seja, é muito melhor nós entregarmos o controle da nossa vida nas mãos daquele que sabe o dia de amanhã. Porque eu sou falho, o pastor Ezequias é falho, com toda certeza, os irmãos também são falhos, mas aquele que é perfeito é quem tem a chave eterna da vida de vocês. Que hoje nós possamos sair daqui entendendo que o renovar de Deus vai vir para a vida de todos nós, que o milagre de Deus vai vir para todos nós. E isso acontece quando nós entregamos o nosso coração a Deus. Que não seja preciso o dia mau chegar, o deserto chegar, para somente então nós sermos fiéis a Deus, mas que nós façamos isso de forma voluntária, amável, consciente, e entendendo que muito melhor é a nossa vida nas mãos do Eterno do que nas mãos minha e sua, porque nós somos falhos, mas Deus, que sabe de tudo, sabe o que está fazendo na sua vida. Então, se você passa por um momento de dificuldade no casamento, na faculdade, no trabalho, onde você está, entenda, está tudo bem. Entregue a situação na mão de Deus. E é difícil, com toda certeza é difícil. Muitas vezes a gente se comporta igual uma criança mimada que não quer abrir mão do brinquedo. A gente dá o controle, mas puxa de volta, dá o controle e puxa de volta. O que Deus vem falar aqui hoje à noite no coração de vocês, dos irmãos, e de mim também, é que nós possamos aprender a entregar e confiar naquilo que Ele tem para nós. O que vai acontecer amanhã está nas mãos de Deus. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do céu, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Quando Deus nos leva para um período de deserto, Ele está nos ajudando a criar musculatura espiritual, para que um dia na musculação você aguente uma carga, mas passa um mês você aguenta um pouco mais, passa 2 meses você aguenta muito mais, e com Deus é da mesma forma. Você vai ver que lá na frente você está muito mais forte em Deus do que você estava anteriormente. Por quê? Porque você aprendeu a ser treinado por Ele. Então o convite que eu vou fazer hoje aos irmãos é que nós possamos abrir mão do controle da nossa vida e entregar o controle na mão daquele que sabe o que faz, na mão daquele que te ama, que projetou os seus dias muito antes de você nascer. Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Amém? Que nós possamos entender isso e entender que a vida que vale a pena é a vida dedicada a seguir o caminho de Cristo. Não é aquilo que eu programei, não é aquilo que você programou, mas é o roteiro de Deus. Josué, o que é que vai ser no dia seguinte? Eu não sei. Mas uma coisa eu garanto: vai valer a pena trilhar os caminhos que Cristo tem para as nossas vidas. Amém? Que nós possamos olhar e falar assim como Jó, que olhou e falou: antes eu só te conhecia de ouvir falar. Ou seja, traduzido para os nossos dias atuais, Jó estava dizendo: antes eu só te conhecia na EBD, antes eu só te conhecia através das pregações do pastor Ezequias, mas hoje eu te conheço com os meus próprios olhos. Hoje eu sei quem é meu Pai, hoje eu sei quem é meu Salvador, hoje eu sei quem é o meu pastor, hoje eu sei que aquele que está guiando a minha vida não falha. E hoje eu reconheço que é muito melhor que a vida esteja nas mãos de Deus do que na minha vida.
O convite de hoje é que nós possamos aprender a entregar a nossa vida na mão dele, que nós possamos aceitar de boa vontade viver aquilo que ele tem para nós, não aquilo que eu programei. Às vezes aquilo que você programou para a sua vida é seguir uma determinada profissão, é morar em determinado local. Mas se eu puder dar uma sugestão hoje, entregue os seus planos para Deus e que ele guie a sua vida. Relacionamento deu errado, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aconteceu alguma coisa, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Concurso público, vestibular, trabalho, foi demitido, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que é que vai ser amanhã? Tudo que eu sei é que o meu socorro vem do Senhor, aquele que cuida da minha vida, sabe o que está fazendo. Não é uma lição fácil, com toda certeza, mas o que eu posso dizer é que vai valer a pena lá no final. Amém? Que nós possamos aprender a entregar a nossa vida naquele que sabe o que está fazendo. Eu gostaria de ler aqui também, só para dar uma breve finalizada, Jó capítulo 37, versículo 15, que diz assim: por acaso sabes tu como Deus opera? Como ele controla as tempestades, faz o relâmpago brilharem nas nuvens? Uma coisa que meu pai costuma falar muito é que Deus não tem forma, Deus não tem forma, Deus tem formas, no plural. Deus ele não trabalha de uma única forma com uma pessoa. Deus ele tem diversas formas de trabalhar com você.